E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Bloomcast dessa temporada. E como eu digo nos começos, não seja simplesmente mais um papo, que não seja só mais um tempo que você vai passar ouvindo alguma coisa, mas que realmente seja um tempo para você aprender algo novo, para você se conectar com uma história nova, que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, que você fique cheio de insights e cheio de coisas que você queira fazer a partir do momento que você sair desse episódio. E a minha convidada de hoje é a Giovana Araújo. Pode se apresentar aí pro pessoal. Oi, gente. Sou Giovana Araújo, mas mais conhecida como Giovana Santiago. Prefiro esse nome. Eu sou estudante de produção audiovisual, sou apaixonada por cinema, tenho 19 anos. Acho que pra começar, acho que é isso. Eu sou fotógrafa também. Eu conheci a Gi na faculdade de jornalismo, né? Eu queria começar Sim. falando sobre isso, sobre essa sua transição, essa sua mudança de faculdade de curso, porque desde lá eu já vi que você era uma pessoa assim que, sei lá, todo trabalho que podia fazer alguma coisa mais multimídia, você queria estar fazendo. E eu queria saber, né, como que foi, primeiro ir para jornalismo, por que que você escolheu ir para jornalismo, e depois por que que você escolheu trocar o jornalismo para audiovisual. Olha, antes de eu entrar pro jornalismo, eu já sabia que queria fazer audiovisual. Mas eu pensei, aquela coisa de fazer vestibular, né? E aí a gente pensa, não, mas como é que vai ser depois da faculdade? Todo mundo pensa nisso, né? Quando vai entrar na faculdade, todo mundo pensa tá, vou pra faculdade, mas vai ter uma profissão para mim depois? O que que eu gosto nessa faculdade que eu vou poder fazer na grade curricular, né? E aí eu vi audiovisual, vi jornalismo e fiquei, tá, as duas coisas são muito legais, mas o audiovisual não é tão acessível. É muito caro fazer uma faculdade de cinema. E aí eu falei, tá, vou entrar no jornalismo, porque engloba também muitas coisas dessa área audiovisual. E aí eu entrei no jornalismo já com sede, como você disse, de fazer as partes mais multimídia. Então, tipo, quando tinha algum trabalho de escrita, de fazer lead para notícia e tal, eu falava, tá, vou fazer, né? Tem que fazer, vamos fazer. Mas não quero. Agora, se for uma coisa vídeo, mexer com câmera, edição, tô lá. Vamos fazer uma reportagem? Vamos lá, ok. Queria até que tivesse tido mais oportunidades de a gente fazer trabalho juntos no presencial, né? Mas com a pandemia, a gente teve que se trancar em casa mesmo, fazer os trabalhos como deu. Mas enfim, aí eu gostei muito de fazer aquilo, mas quando chegou assim pro final do primeiro ano, né, do segundo semestre, eu fiquei, tá legal, mas eu quero uma coisa mais focada para audiovisual. E aí eu achei o meio termo, que eu não precisasse gastar uma fortuna com cinema e não precisasse também esperar muito tempo no jornalismo para me dedicar somente a algumas coisas que eu queria, né? Então, eu achei o meu termo que foi um tecnólogo de audiovisual, um curso mais rápido e mais prático. E é o que eu tô fazendo agora. Legal. E realmente, dava para ver assim que você sempre gostou muito disso. E depois, assim, nos próximos semestres, a gente começou a fazer mais algumas coisas mais multimídia, mas muito pouco mesmo. A gente ainda produz muito pouca coisa em vídeo, essas coisas. Esse semestre que a gente está fazendo um podcast, que a gente está, mas ainda é bem pouco. Então, acho que você fez certo em ir para audiovisual, porque acho que tem bem mais a ver com você. E aí, quando você foi para audiovisual, você já se encantou desde o primeiro momento, foi prático desde o primeiro momento, ou você ainda teve aquele baquezinho de, ai, não sei se é isso mesmo, e depois se acostumou? Nossa, então, né? É interessante isso, porque quando eu saí lá no final do ano passado, né? Em concluir o segundo semestre e tal, com vocês. Aí no começo desse ano eu entrei para o audiovisual, e aí
eu já peguei o bonde andando, porque como foi transferência, né, já estava no terceiro semestre lá. Então, a turma já estava toda interagida nas matérias, conhecia os professores, já estava falando a língua. Às vezes eu fiquei, gente, como assim? Tô perdida, o que que eu faço aqui? Uhum. E... Mas foi encantador, sim, porque o fato deles já estarem falando sobre muitas coisas e que algumas eu nem conhecia tanto, tipo, de termo mesmo, sabe? Termos técnicos, sei lá, para roteiro, essas coisas. Eu já ficava, tá, não conheço tanto, mas é tão legal saber que eles estão falando sobre isso, porque significa que aqui eu vou ter meu conteúdo de acordo com o que eu realmente gosto, com o que eu realmente quero para minha vida. E acho que no fundo a única pena, assim mesmo, é que a gente ainda não tá no campus mesmo por conta da pandemia, né? Você ainda não tá também, né? Não, ainda não. Ah, isso é tão triste. Sim, e tipo, aí esse semestre a gente está fazendo, a gente fez um rádio jornal e a gente está produzindo um podcast, mas tudo à distância e é tão ruim porque, tipo, o professor estava falando, né, que normalmente eles fazem isso no estúdio e que tem mó coisa assim, sabe? Eu fiquei pensando, falei, gente, não sei, né, quando que a gente vai ter essa experiência novamente de fazer isso e tal, porque, querendo ou não, é um tempo que é meio perdido, assim, né? Mas a gente está aprendendo a lidar com isso, né? É verdade. Porque é ruim, né? A gente não saber. A gente tá fazendo, tá se dedicando a esses estudos dessa área, que é uma coisa que você tem que colocar a mão na massa mesmo. E você ter acesso ao estúdio, aos equipamentos que você não, no momento não tem condições de comprar, né? Tipo, pra que que você vai comprar um monte de coisa que você nem sabe mexer? Uhum, Aí você tem acesso a tudo isso e ao mesmo tempo não tem acesso, porque por causa dessa pandemia, porque a gente não pode ir e estar lá sempre que a gente quiser, né? Tem que ter toda uma reserva e, e mesmo se você reservar para fazer algum trabalho, o professor não vai estar lá com você. Então você vai ter algumas horas só para entender como que tudo aquilo funciona e fazer o que você tem que fazer. Então, sei lá, é muito triste. sim, e muito, sei lá, meio limitante, assim, né? Porque acaba que a gente vai pegando a prática, é, vamos dizer assim, meia boca, sabe? A gente tá, tipo assim, a gente tá produzindo bastante coisa esse semestre, né? Mas a gente também tá escrevendo para o jornal. E aí, tipo, se a gente estivesse no campus, a gente ia diagramar no laboratório de lá, né? Então a gente ia usar os softwares que o mercado hoje em dia usa e tal. E agora, por conta disso, a Uhum. gente está tendo que usar um software de open source, né? Que é fonte aberta para todo mundo usar, porque foi a solução que o professor encontrou para a gente ainda, mesmo que à distância, conseguir diagramar, né? Então a gente acaba perdendo algumas coisas, né? Porque ele fala. Sim. Ele dá quando ele está dando aula, ele mostra os dois, né? Ele mostra o InDesign e ele mostra o Scrabbles. Mas, ainda assim, tipo, quem não tem o software vai ficar, tipo, meio boiando, né? Porque você só aprende algumas coisas na prática, né? E então é Sim. meio complicado, assim, porque são perdas que, como eu disse, né? A gente não sabe quando que a gente vai conseguir ter isso de volta, né? Porque a gente pode voltar ano que vem, mas e se semestre que vem a gente não for mexer com nada disso, sabe? Então é um negócio meio doido, né? Porque acaba privando a gente e cortando as nossas asas nesse momento, assim. Totalmente, totalmente. É, e acho que a graça do jornal também é fazer as entrevistas, né, com as pessoas frente a frente. Uhum. Sim. E essa coisa que você falou sobre os softwares é real, porque, por exemplo, aí supondo que você acabe a faculdade nesse ano, e aí ano que vem você já tá, tipo, tentando entrar no mercado já com a sua formação. Aí chega na hora você não teve familiaridade com o próprio software que é usado no mercado mesmo.
E aí você vai ficar tipo, tá, e agora? O que que eu faço? Sim. Por mais que a gente ainda tenha aquela facilidade do YouTube, que você procura um tutorial e você encontra e tal, mas, sei lá, acho que você ainda está alguns passos atrás, né? Porque, querendo ou não, isso são alguns passos atrás. Eu estava até pensando sobre isso, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas eu tô fazendo estágio na Record e eu tava no LinkedIn, né? Aí, Legal. tipo, muito legal mesmo, fico tão feliz. E eu estava no LinkedIn, né, e apareceu para mim alguns outros estagiários que trabalham lá também e tal. E aí, tipo, eu procurei o contato, né, das pessoas para entrar em contato, conversar e tal, porque eu também nunca nem pisei assim o pé para trabalhar lá. Eu só fui entreguei meus documentos e estou em home office. E Como é aí que é esse estágio? eu trabalho na parte de publicação, então eu entro das 7, fico até 1 da tarde, e aí a gente fica assistindo a programação. Então, assisto Balanço Geral, o Fala Brasil, Hoje em Dia, e aí a gente vai assistindo e vai pegando os cortes, sabe? Vai aparecendo as matérias, a gente pega o horário, pega o nomezinho que aparece lá na TV, né? Como uma manchete, vamos dizer assim. A gente anota, manda para o pessoal cortar e a gente pega os textos, faz título, linha fina, descrição e sobe na Reset. Incrível. É, Queria, tipo, aquelas me indicam. É muito legal. E aí eu tava no LinkedIn vendo, e aí eu peguei o contato, né, de uma dessas meninas e entrei no Instagram dela. E eu olhei assim, e caramba, tipo, ela tem um portfólio, ela tem um monte de coisa. Eu fiquei pensando, falei, gente do céu. Tipo, eu tô no quarto semestre, eu não tenho. Tipo assim, eu tenho os textos que eu tô fazendo pra faculdade, mas eu não tenho nenhum lugar fácil de mandar pra pessoa, sabe? Se a pessoa perguntar assim, o que que você já escreveu até agora? Tipo, eu tenho que dar uma pesquisada e encontrar as coisas pra ir enviar pra pessoa, sabe? Não uma coisa que eu falo assim, tá lá na bio do meu Instagram, sabe? Uma coisa mais simples e que tá todo mundo olhando ao mesmo tempo. E aí eu fui falar com as meninas, né? Falei, nossa, gente, eu tô me sentindo uma lesada, estou me sentindo muito, muito longe, assim, sabe? Muito longe do que é esperado de um estudante de jornalismo, muito longe do que. Porque tem gente fazendo muito mais. E aí eu fiquei nesse pensamento de caramba, tem gente fazendo muito mais. E. E às vezes isso é meio limitante, né? E eu falei, não, gente. Aí já falei para elas, falei, não, vocês vão ver, eu vou mudar tudo, não sei o quê, né? Aí elas começaram a dar risada, porque eu sou muito assim, do nada, eu quero mudar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa nova. Mas eu não sei, você tem esse sentimento também de. Sim. Não foi um olhar de, tipo, comparação, mas quando eu olhei, sabe quando você se sente assim, tipo, meu, o que que eu tô fazendo, né? Você se sente assim É, também? você se sente, tipo, nossa, mas tô suando aqui pra fazer um trabalho legal e tal, e aí chega no final, você olha pra outra pessoa e fala, cara, ela já tem tudo ali, sabe? E eu não tenho Uhum, nada. sim. Naquele momento você esquece de tudo que você estava fazendo até ontem e fala, cara, ainda tá um vácuo aqui, um buraco. Cadê eu? Sim. Sabe? Cadê o que eu faço? Eu faço tanta coisa e ao mesmo tempo eu não faço nada. Então, assim, eu me sinto muito assim, com certeza. Que E bom que eu. não sou só eu. Não, E ao não mesmo é. tempo, e ao mesmo tempo não é tão bom. E ao mesmo tempo não é tão bom, porque a gente deveria estar mais calmo com isso. Mas, enfim, é, funciona assim também na, na vida toda, né? Mas como a gente está falando de faculdade, então eu vou usar um exemplo da faculdade também. Na faculdade a gente é separado por produtoras. Aí é sempre aquela coisa de você querer dar o seu melhor, dar o seu melhor, dar o seu melhor para os trabalhos que tem lá e você já vai pensando no que tem depois, né? O que você pode fazer por você mesmo. Aí tem uma produtora que eles são assim muito além, porque eles fazem, porque é pedido uma coisa e eles fazem 5 coisas e as 5 coisas saem perfeitamente, porque eles já são meio que mais profissionais, sabe? E aí eu olho aquilo e fico, velho, o que que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Eu tô me esforçando tanto pra fazer uma coisa, aí você chega e olha o trabalho de outras pessoas e fica, cara, eu achei que eu tava incrível, mas assim, eles são melhores. Aí você se coloca nesse lugar de comparação, mesmo que sem querer. Só que assim, se a gente for parar pra pensar nisso, sempre vai ter alguém
melhor, ou não que seja melhor, mas alguém que faça mais do que a gente está produzindo. E tá tudo bem, porque também tem aquelas pessoas que fazem menos e que estão olhando pra gente e tá falando, poxa, eu quero produzir como aquela pessoa, como a gente, sabe? Uhum, Então, é muito legal isso que você faz, né, no seu podcast. Você já tem vários episódios e eu não tinha nem ideia antes de você me chamar. uhum, E é muito legal você pensar nessa coisa de portfólio, porque se você colocar as suas coisas em vários lugares e depois colocar um link para todas elas num lugar só, fechou. As pessoas vão clicar lá e vai saber o que você faz. E tá tudo certo. Só que assim, você tinha falado que tá fazendo um estágio na Record. Mesmo que você não estivesse produzindo muitas coisas, tem muita gente também que tá produzindo várias coisas e não tem o estágio, a oportunidade que você tem. Então tá tudo certo. sim, isso é verdade. Foi isso que as meninas falaram pra mim. Elas falaram, não, mas se a gente. Elas falaram a mesma coisa que você falou, elas me falaram. Mas é como você falou, né? Às vezes a gente entra nesse lugar de comparação, sem nem querer entrar nesse lugar de comparação. Mas o que eu fiquei pensando é, tipo, sobre o quanto o padrão ele é alto, né? Tipo, Hum, o padrão sim, de estar no mercado de trabalho hoje em dia, ele é muito mais alto do que ele era anos atrás, né? Então, hoje em dia, uma faculdade ela já não é suficiente. Às vezes, nem uma pós-graduação vai ser o suficiente. Então, eu fico pensando nisso, sabe? Enquanto os padrões, eles são é, altos, né? Quanto os degraus para você chegar em alguns lugares, eles são maiores. Então, foi nisso que eu me parei pensando, sabe? Não simplesmente na pura comparação de, ai, meu Deus, não, naquela coisa de, tipo, abranger realmente o mercado de trabalho e tal. Esses dias eu estava conversando com bastante gente que trabalha, assim, com audiovisual, que trabalha com arte mesmo, e eles estavam falando sobre isso, né? Que é um mercado bem fechado, que é um mercado em que, vamos dizer assim, todo mundo se conhece, porque ele é tão fechado que tá todo mundo ali, né? Então, todo mundo se conhece, todo mundo já trabalhou nos mesmos lugares. Então, eu estava pensando realmente sobre isso, sobre como os padrões para você estar em algum lugar, eles acabam sendo maiores e como as expectativas acabam sendo maiores, né? Então, esse foi o meu maior pensamento, assim. E como você falou, assim, o negócio da faculdade, sim. dos grupos, né? De que você faz um negócio e vai ser o melhor. Aí, quando você olha para outro grupo, as pessoas fizeram, tipo, muito mais e é muito, muito legal ver isso, né? Porque realmente em todo lugar vai ter gente melhor que a gente, mas o mais importante não é nem a gente olhar para o que o outro está fazendo, mas se o que a gente está fazendo está realmente sendo o nosso melhor, se a gente está realmente se entregando para aquilo que a gente está fazendo, né? Porque fazer por fazer, qualquer um faz, né? Mas Uhum. fazer com excelência, fazer com vontade, aí é totalmente diferente. Exatamente, exatamente. É que nem, por exemplo, um exemplo bem besta, assim. Você tem um filme de 2 horas e meia, lá, sei lá, de super-herói, super bem produzido, Hollywood, sei lá, e um curta-metragem de 15 minutos. Às vezes, aquele curta-metragem de 15 minutos pode te provocar uma emoção, uma sensação muito mais forte, impactante, profunda do que aquele filme de 2 horas e meia bem produzido e tudo mais. A questão não está no filme nem no tempo. A questão está na mensagem, sabe? É um Uhum. exemplo básico para tudo que a gente faz na nossa vida. Então, não é porque uma pessoa produz 50 coisas a mais que você, que ela, não sei o que ela faz, que ela tem um tempo que é maior do que 24 horas, porque isso também é uma questão. E, e as coisas saem muito bonitas visualmente, sabe? Não significa que, por causa disso, seja melhor do que o seu trabalho, do que o seu único trabalho e seu curso de trabalho. Porque naquele trabalho que você fez, por mais que você tenha feito só aquele, você se dedicou, você colocou amor, você colocou a sua poesia, a sua filosofia naquilo. E talvez aquela pessoa que faz 50 coisas ao mesmo tempo e que faça de tudo para ficar bonito, seja uma coisa bonita e ao mesmo tempo vazia. Isso é verdade. Isso é verdade. Você falando disso, me lembrou dos seus vídeos no YouTube. Ontem você postou um link, né?
para a carta que você colocou lá no YouTube, e eu tive essa sensação, assim, sabe? Porque foi realmente uma experiência. E eu achei muito legal, porque a maioria não, né? Os vídeos que estão lá no YouTube, eles não tem você narrando, você falando nada. É simplesmente uma música, as imagens passando, as frases que você vai colocando ali, mas foi tão legal assistir porque eu realmente consegui me colocar ali naquele lugar, sabe? Quando você tem, tipo assim, realmente não era só assistir um vídeo, mas foi toda a experiência de assistir aquilo, porque é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Pelo menos eu, né? Aquela coisa de eu assistir um vídeo, precisa ter alguém falando, precisa ter um cenário bom, precisa ter, sabe? E foi totalmente Uhum. diferente, foi uma experiência totalmente diferente. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esses seus vídeos, sobre a produção dessas coisas, como que você pensa, se você, não sei, bloqueio criativo. Me conta um pouco sobre seu canal do YouTube, os vídeos que você produz. Poxa, em primeiro lugar, obrigado por todos os elogios, pela sua cautela para falar sobre eles e tal. Obrigada mesmo. Então, para começar, a filme carta que eu mostrei ontem, já tem acho que 2 semanas que eu tinha feito ela, porque foi para apresentar na faculdade, mas não é para a faculdade, sabe? Era para mim, era para o tempo e pro meu cachorrinho que faleceu. Eu fiz o que teríamos que fazer era uma filme carta baseada em alguém que a gente quisesse falar ou alguma coisa. No caso, eu escolhi o tempo, né? E as pessoas teriam que fazer filmezinhos, videozinhos para depois narrar a carta e tal. E eu decidi fazer diferente. Eu coloquei só a minha carta escrita e enquanto passava GIFs de vários filmes que eu gosto, o que eu assisti, fiquei apaixonada por algum motivo, alguma cena, enfim. E consegui construir essa narração aí para o meu vídeo. E que não deu certo. Mas assim, eu tenho um canal no YouTube que se chama Desmascararte. Ele é com a minha namorada. Eu e ela criamos os vídeos. Eu e ela criamos os textos para os vídeos. Todos os vídeos sempre são baseados em alguma poesia, ou minha, ou dela, ou de nós duas que contribuímos uma com a outra. E aí a gente cria alguma coisa visual para essa poesia escrita mesmo. E não quer dizer que sempre dá certo, mas quer dizer que a gente sempre tenta dar o nosso melhor. Uhum. E a gente sempre fica bastante contente com o resultado. Inclusive, agora a gente está terminando um curta-metragem que a gente fez. E tá na edição final já. Daqui a alguns dias vai estar disponível. E eu vou compartilhar com você, com o maior prazer. Ai, que legal. E esqueci o que você tinha perguntado mais, porque eu comecei a falar e comecei a falar de umas coisas assim. Tá, ok, mas, não sei o quê. E comecei a travar. Tenho esses probleminhas às vezes. Então, se você puder retornar a sua pergunta. Processo criativo. Me conta como é esse processo criativo, porque eu percebo que tem bastante conceito, né? Você falou que era o videocarta, ele tinha os filmes que você gostava, então, por trás desses vídeos existe um conceito, né, que é pensado. É, me explica como que você pensa neles, como que funciona esse seu processo de criar um vídeo novo. Tá, perfeito. Então, é basicamente isso mesmo. Eu nunca nasce o vídeo antes da escrita. Eu sempre escrevo antes algum pensamento, alguma poesia, mesmo que alguns poucos versos. E a partir disso, depois de vários dias, eu volto naquilo, leio, para ver se eu entendi o que eu tinha escrito mesmo, para ver se faz algum sentido, se tem que mudar alguma coisa. E se tiver ok, aí eu começo a visualizar como aquilo seria numa cena ou numa representação, numa ilustração. E aí eu vou tentando fazer alguns rascunhos,
rascunhos, assim. Tá, mas será que isso ficaria legal? Será que se eu fizer um enquadramento num olhar ou nas mãos, será que rola? Vamos tentar. E aí eu vou lá e tento. Mas assim, varia. Eu não sou uma pessoa muito organizada no meu processo criativo, não. Às vezes eu fico semanas, meses sem conseguir criar nada. E tem outras vezes que eu consigo escrever uma coisa por dia, tipo, 3 dias seguidos eu escrevo algo diferente. Mas é muito complexo isso, porque às vezes eu posso estar escrevendo várias coisas e não gostar de nada. Acho que todo mundo sofre com isso, né? Sim. Tipo, você fica muito tempo sem fazer nada. Aí você volta a fazer, e aí quando chega na hora, fica, tá, beleza, fiz tudo isso aqui. Não gostei de nada. Vou descartar tudo. E, é, eu por incrível que pareça, eu sempre consigo escrever coisas, as que eu mais gosto, pelo menos, de madrugada. Qual é o horário que você gosta mais de escrever? Eu também, eu sou bem noturna para essas coisas assim. Eu até posso tentar fazer o negócio de dia e tal, mas eu sou muito mais noturna, eu funciono melhor. Sei lá, vai dando 6 horas da tarde, as ideias começam a surgir na minha cabeça. É meio surreal, assim, mas eu trabalho muito melhor à noite, porque tá tudo em Uhum. silêncio, você consegue pensar mais, É, focar melhor. Então, para mim, a noite é o melhor momento. é exatamente isso que você disse, é o silêncio. Parece que à noite tem uma coisa que aquele silêncio de certa forma te chama, né? Fala, vem Uhum. escrever. E é interessante. Às vezes tem dia que eu tô deitada, já caio de sono. Aí quando eu sinto que o sono tá vindo, que eu tô dormindo, eu penso numa frase. Ai meu Deus, que droga, vou ter que escrever. E aí eu começo a escrever. Aí se era meia-noite, eu olho pro celular e é 2 horas da manhã, e aí o texto acaba. Isso é verdade. Isso é muito real. Mas o Você, meu. Pode falar. você acha que eu consegui te responder, mais ou menos? Sim, sim, Então tá perfeito. bom. O meu processo criativo, ele já é mais forçado. Eu preciso forçar que ele aconteça. Então, assim, E é assim que tem que ser. Eu que sou desleixada. não, e assim, eu funciono muito bem sob pressão. Então, assim, se você falar assim, Yasmin, você tem 2 meses para criar um negócio e tal, muito legal e tal. Eu vou ficar 1 mês e meio, assim, nem pensando naquilo. Quando faltar, sei lá, uns 5 dias para o prazo final, que o negócio começar a ficar tenso, aí eu vou começar a pensar, entendeu? Aí eu vou começar a me forçar a escrever, eu vou começar a fazer, porque eu funciono melhor assim. Não é legal? Nossa, eu sou Não é legal, mas eu funciono desse jeito. Nossa, eu sou completamente diferente. Quando eu sei que tem que fazer alguma coisa com prazo, eu já me desespero. Eu falo, pode estar faltando 2 meses para fazer o negócio. Eu fico, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo, eu não sei o que eu vou fazer. Agora, se não tiver prazo para nada, se eu entender que o negócio é para mim, aí eu falo, não, então tudo bem, então eu posso fazer hoje sem problema. Uhum. Ah, não. Eu funciono muito bem sob pressão. Igual, a matéria principal que vai sair no jornal, eu escrevi uma parte e uma outra pessoa escreveu outra parte, né? E aí, o prazo era para entregar na sexta-feira, até às 11h59 da noite. Que dia que você acha que eu fui escrever o texto? Na sexta-feira. Na sexta-feira. E aí, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de, tipo, abrir várias abas no computador e ir fazendo pesquisas aleatórias sobre o assunto. Aleatórias assim, né? Tipo, a editoria que a gente pegou era economia, então a gente tinha um foco, a gente tinha uma pauta, a gente está falando sobre retorno das vagas, estava falando sobre inflação, essas coisas. E aí, eu peguei vários post-its, peguei várias canetas de cores diferentes e abri várias abas assim no computador e comecei a fazer pesquisas, pesquisas, pesquisas. Fiz um brainstorm com todas as informações mais importantes e aí A peguei as, jornalista que o Brasil precisa. pois é,
Aí eu peguei, tipo, post-its e fui escrevendo as perguntas, né? Tipo, que a gente tem que responder no texto. E fui respondendo cada pergunta nos post-its. E aí depois eu parei, dei aquela respirada e comecei a escrever. Tudo que vinha na cabeça, eu só escrevi, 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 escrevi. E aí depois só fui organizando. Mas assim, foi forçado. Eu coloquei um cronômetro e falei, ó, você tem 2 horas para fazer isso, e antes das 2 horas você não levanta dessa cadeira enquanto você não tiver um negócio pronto. E foi isso que eu fiz. Para mim, precisa ser um negócio forçado e um negócio sob pressão, senão eu não Incrível. funciono. Meu sonho é ter a sua disciplina, de verdade. Não, é de verdade mesmo, porque assim, eu já tentei várias vezes. Eu tento todo dia e não rola. E então, de verdade, parabéns pela sua disciplina. E continue assim. Não, Cara, como é que você. Como é que. Pode falar, desculpa. não, pode falar. Então, tá bom. É, é muito interessante ver essa sua sede, essa sua paixão pelo jornalismo. E eu queria saber de você também, aquele momento que a entrevistada se põe de entrevistadora. É, como é que é para você essa paixão pelo jornalismo? Por que você escolheu o jornalismo? Bom, o porquê, o porquê eu não sei te responder por quê. Eu sei Uhum. que desde pequena eu já sabia que eu queria trabalhar com comunicação. Eu lembro que quando eu era pequena, eu falava que eu ia fazer publicidade e propaganda, e eu jurava de pé junto que eu ia fazer publicidade e propaganda, e não tinha ninguém que tirasse isso da minha cabeça. As pessoas falavam, não, mas não paga bem, não sei o quê. Não, eu vou fazer publicidade e propaganda. Eu sempre fui muito decidida, assim. Quando eu falava que eu ia fazer alguma coisa, eu ia fazer aquela coisa e acabou. E aí, eu acho que eu estava no sétimo ano, não sei datas, assim, precisas, mas eu estava no ensino fundamental ainda, e eu vi alguma coisa sobre a faculdade de jornalismo. E na época eu seguia muito a Carol Pinheiro, né? Que ela tinha o canal dela e ela é jornalista, trabalhava na Capricho, né? Porque é, há anos atrás o sonho era você ser jornalista e trabalhar na Capricho, né? Sim. Então, então, tipo, foi aí que começou, né? E aí sempre, e aí desde então, desde quando eu vi sobre o curso de jornalismo, era o que eu queria saber. Se você perguntasse para a maioria do pessoal que estudou comigo no fundamental, e se você perguntar para eles o que a Yasmin falava que ia ser no futuro, eles vão falar para você que seria jornalismo, porque eu sempre disse. E aí chegou no ensino médio, e aqui onde eu moro, tem a FIEB, que é uma escola técnica, né? Então você faz no ensino médio e técnico. E aí eu falei, gente, eu quero fazer jornalismo, mas aqui, tipo, não tinha nenhum outro curso tão próximo relacionado à comunicação que não fosse publicidade e propaganda. Eu falei, olha, eu vou Ah, fazer. é o destino. Sim. Aí eu fiz o médio técnico em publicidade e propaganda, e aí foi muito bom, me abriu os olhos para muitas coisas, me deu muitas referências, mas eu entendi naquele momento que não era para mim publicidade e propaganda, porque, principalmente na parte de criação, eu sou péssima na parte de criação. Tanto que eu lembro de uma vez, isso aqui eu tô contando em quase todos os episódios que eu tô gravando recentemente, mas é porque foi muito marcante para mim. Que eu tava no primeiro Uhum. ano do ensino médio, a gente tava numa aula de. Ai, meu Deus. Mas era uma matéria de onde a gente tinha que fazer diagramação mesmo, que a gente tinha que fazer peças e tal. E aí eu tava fazendo lá, o professor tava passando passo a passo como que fazia e tal. Ele tava passando pela minha mesa, ele olhou pro computador que eu tava fazendo, ele olhou para aquilo e ele falou assim: Yasmin, nem dá Ctrl Z, apaga tudo, começa tudo de novo. E aquilo me marcou muito, porque tava tão ruim que ele não queria nem que eu desse Ctrl Z e tentasse fazer o negócio de novo. Ele queria que eu apagasse tudo e fizesse tudo de novo. E aí, desde então, eu virei meme, né? Eu era a menina do nem dar Ctrl Z e apagar tudo, porque realmente eu era muito péssima mesmo. Hoje eu ainda tenho um pouquinho mais de noção, né? Mas, nossa, péssimo. E aí o tempo foi passando e, tipo assim, era um curso muito prático mesmo, era um curso de software, a gente mexia com Illustrator todos os dias, a gente mexia com InDesign todos os dias, e Photoshop a gente só começou a mexer no terceiro ano, mas também a gente não pegou muito Photoshop, a gente pegou mais InDesign e Illustrator. Então,
Mas, assim, foi muito bom para mim em questão de referência. Foi um momento, assim, que eu abri os meus olhos para a arte, os professores falavam para a gente ir na Paulista, para a gente ir no MASP, para a gente ir nos lugares, para a gente ir no Ibirapuera, para a gente ver exposição. Então, para mim, foi muito bom nesse quesito cultural. Mas eu entendi que não era para mim. E, Uhum. assim, todas as vezes que a gente tinha que fazer, sei lá, algum projeto, que tinha que entrevistar alguém, que tinha que conversar com alguém, que tinha que entrar em contato com alguém, ali eu me encontrava. Que tinha que fazer algum texto sobre alguma coisa, ali eu me encontrava. Tanto que na publicidade a gente chama de dupla criativa, né? Então tem uma pessoa que escreve, que é o redator, e a outra pessoa que é o diagramador. E a minha dupla criativa era muito engraçado porque a gente se completava tanto que o que que eu fazia? Eu deixava todos os textos prontos, deixava, tipo, todo o conceito preparado para ela em textos, para que ela lesse, entendesse o que eu queria, tipo, eu já tava com tudo na minha cabeça do jeito que eu queria que fosse. E aí, quando eu passava tudo para ela e ela começava a diagramar, quando eu olhava, era aquilo que tava na minha cabeça. Então, assim que a gente era, né? E até que Putz, quando foi, né? sim, e a gente Quando... era muito amiga também. Então, juntava uma coisa na outra, uma já sabia o jeito da outra fazer as coisas. Então, era muito bom para mim porque eu não tinha que diagramar, então eu ficava com a parte que eu gostava, que era a parte de escrever, e ela ficava com a parte que ela gostava, que era a parte de fazer as peças e tudo mais. E aí foi que eu entendi, falei, gente, não tem como eu ir para publicidade e propaganda, e aí eu falei, não, vou para jornalismo, e me encontrei mesmo. No primeiro semestre eu estava, foi um semestre bem teórico mesmo, a gente não fez muitas coisas práticas, mas a partir do segundo semestre, que a gente fez aquele trabalho que a gente teve que entrevistar a Aline B, e a gente fez o Sim, site e tudo muito mais, legal. a partir dali eu me encontrei, porque depois daquela entrevista, igual eu falei em uns episódios atrás aí, é que, tipo, fazer uma entrevista para mim, o sair dela, para mim é o mais incrível, sabe? Eu gosto de estar aqui, de estar conversando, mas quando eu saio, que eu tenho aquele sentimento de cumprir o meu papel, sabe? Aquilo Uhum. que eu sei fazer é isso e eu fiz muito bem. Eu estava até falando, né, com uma outra entrevistada essa semana, é que se você me fala assim, olha, Yasmin, você tem que fazer um podcast, você tem que fazer um vídeo, você tem que fazer um texto, não sei o quê, me joga, me coloca de olho fechado e eu consigo fazer. Agora, se você falar assim para mim, olha, você tem que ficar na parte de editar esse negócio que você fez, você tem que. Aí eu já não consigo, aí já me buga, aí eu tenho que fazer um esforço a mais para o negócio funcionar. Mas se é um negócio mais prático, assim, de falando, escrevendo, aí você me coloca que eu tô na minha praia. Então o jornalismo veio muito disso. E eu sempre fui muito extrovertida, eu sempre conversei muito, eu sempre falei muito. Tanto que os professores, eles falavam para mim, falavam, Yasmin, você tem que fazer alguma coisa que você fale bastante, porque não é possível. Porque eu lembro que, tipo assim, a minha mãe ia nas reuniões e os professores não falavam Não é assim, possível. os professores falavam assim, ela tem ótimas notas, mas assim, ela fala demais. Tipo assim, eu terminava as coisas rápido e ficava conversando com as pessoas, entendeu? E aí elas falavam, olha, o único problema dela é que ela fala demais, entendeu? Então sempre foi uma coisa assim que acompanhou a minha vida. Então, o jornalismo eu só me encontrei ainda mais, né? Porque já era algo que eu fazia. Incrível. Olha, para chegar no jornalismo e para chegar no audiovisual também teve umas coisas aí. Eu pensei em fazer psicologia, pensei em fazer filosofia, cheguei até a pensar em fazer faculdade de fotografia. Que bom que não aconteceu, porque todo mundo diz que não serve para nada. A faculdade E de fotografia, você disse? sim, de fotografia. Ah, E talvez filosofia também, porque se eu não quisesse dar aula, eu provavelmente ia passar fome. pois é. E, e psicologia também, depois fiquei pensando, cara, na psicologia, assim, eu não quero ficar a minha vida inteira dentro de um consultório, sabe? Uhum, E é até interessante pensar nessas coisas, porque quando eu estava no último ano do ensino médio, foi em 2018, aí muita gente, de repente, falou, não, porque eu vou fazer psicologia. As pessoas que, tipo, só tiravam nota baixa mesmo, muito baixa mesmo, falaram, não, porque eu vou fazer psicologia. Eu fiquei, entendi. Aí passou uns anos, aí eu entendi, tá, aquelas pessoas que estavam falando que queria fazer psicologia,
não é porque elas queriam ajudar as pessoas a tratar dos seus problemas psicológicos, e sim porque elas queriam aprender a como tratar dos problemas psicológicos delas. E aí eu fiquei, gente, olha aí o perigo, tá vendo? Mas é sobre isso de da gente passar por muitas experiências, né? Entre aspas, experiências que não são experiências profissionais, é claro, mas experiências do dia a dia, como você falou, que você falava muito, e aí você teve esses comentários dos professores e tal, e então foi uma experiência de você falar, tá, isso aqui eu posso usar ao meu favor, e aí foi parar no jornalismo. E que bom que você se achou nisso, deu certo. Uhum. E com certeza vai dar muito mais aí na sua carreira, no seu trajeto, na sua jornada. Eu sou totalmente diferente nesse sentido de falar muito, porque talvez eu esteja falando muitas coisas aqui com você, mas eu não sou de falar muito à primeira vista, assim. Se alguém fala, não, não pode falar aqui, tá bom, tem que ficar em silêncio, porque por causa disso, por causa daquilo, não sei o que, eu falo, tá bom, vou falar, vou ficar quieta na minha, tá tudo certo. Porque eu sou do tipo de pessoa que fica, tá, olha, eu conheço você, mas não muito, então acho que a gente pode conversar até amanhã para se conhecer por completo. Uhum. Mas se você não quiser falar comigo, tá tudo certo. Tudo bem. Eu vou aceitar. Vamos produzir alguma coisa juntos em silêncio. Tá tudo bem. Eu sou Uhum. muito tímida. Então, por exemplo, quando tem apresentação de alguma coisa, quando eu tenho que me apresentar para alguma coisa, eu fico, oi, sou Giovana, tchau. Acabou minha participação, tô indo embora. Exatamente. Então, pensar nessa coisa de estar na frente das câmeras falando a notícia e estar atrás das câmeras filmando quem está falando a notícia é uma das coisas que contribuiu para eu entender que o meu lado do jornalismo ali era mais audiovisual mesmo. Então, você me fala, filma tal coisa, eu sei que eu vou amar fazer isso. Agora, se você falar, tá, agora vai ali na frente e fala esse texto. Eu fico, vamos fazer de novo pela 20ª vez, por favor? Sim, eu sei muito como é isso. É isso. Quando eu fui começar aqui, né, um dos meus pânicos foi pensar que eu teria que editar o podcast. Porque eu falava, gente, como que eu vou editar isso? Meu Deus do céu. Porque, assim, no terceiro ano, do ensino médio, a gente mexeu com isso, né? Os professores deram aula de Audacity, deram aula de softwares de áudio e tudo mais. Só que, assim, Que legal. eu fiz, assim, só durante a aula. Então, eu fazia os trabalhos, era simplesmente, simples e puramente por sobrevivência. Não era nada porque eu queria, porque eu gostava, nem nada do tipo. Tanto que, assim, eu sempre fui a pessoa do fazer mesmo. Tipo, tem que gravar um negócio, vamos gravar. Vamos, eu faço. Não importa. Não me coloca para fazer nada que tenha que ser editado, que editar, assim, igual. No terceiro ano, a gente fez um podcast. E aí, uma amiga minha, a mesma que era minha dupla criativa, ela que fez a edição, porque eu não daria conta de fazer. Então, todos os trabalhos que a gente fazia, que era é, gravado assim, né? Ela que fazia a edição, ela que fazia tudo, podia deixar com ela que ela fazia. E eu amava isso, porque eu não precisava me preocupar. Eu me preocupava com o conteúdo, eu me preocupava com o que fazer, como fazer, e para mim estava ótimo, estava perfeito. Então, me deu um negócio, né? Quando eu pensei, falei, gente, eu vou gravar, mas não é só gravar. Eu tenho que gravar, eu tenho que editar. Como que eu vou fazer isso, gente? Eu não sei fazer isso. E aí Nossa, o anjo do céu chamado Lucas, ele já apareceu aqui no podcast. Ele tem um amigo dele que é o João, que é o que edita os meus podcasts. Então, assim, foi uma luz para mim e já me ajuda pra caramba, porque eu não preciso me preocupar com isso, né? Então, foi maravilhoso para mim maravilha. encontrar ele, porque se eu não tivesse encontrado o João, eu não sei o que seria da minha vida. João, um beijo para você que está ouvindo agora isso nesse momento. Você sabe que você é, né, meu editor favorito. É isso, João, capricha nos cortes aí. Então, eu também, eu tô tendo, na verdade, esse mês a gente teve que entregar um podcast na faculdade, mas olha que engraçado.
eu não participei da gravação do podcast e não participei da edição também. Eu fiz a pauta dele. E aí eu lembrei do nosso trabalho com a Aline Bay e dos outros trabalhos que individuais até que a gente teve naquele semestre que a gente fez junto. Porque foi naquele semestre, no último semestre que eu estive no jornalismo com você, a gente aprendeu sobre pauta. Uhum. E eu fiquei, tá, eu saí do jornalismo para voltar pro jornalismo. Bem E assim. aí eu fiz a pauta lá e tudo certo, mas eu fiquei, gente, só essa vez, hein? Como você disse, foi por pura sobrevivência. Mas deu tudo certo. Eu gosto muito de mexer com edição, mas eu acho que se eu tivesse mais aulas sobre isso lá no campus, seria uma coisa que ia fluir muito mais. Porque, porque essa coisa de editar vídeo, de editar áudio, requer um computador muito bom, né? Com os programas muito bons. Então, Uhum. não rola quando você tem um, um programa muito inferior àqueles que são realmente usados por profissionais, por pessoas que estão em busca de ser profissionais, estão a um passo de ser, sabe? Sim. Mas eu edito meus vídeos. Semestre passado, nessa faculdade que eu tô fazendo, a gente fez um videoclipe e eu não participei ativamente, assim, como, como principal nas câmeras ou no roteiro, mas sim na edição final. E a gente fez um clipe em stop motion, que é aquele com fotografias que depois viram movimento, sabe? Uhum. Tipo O Estranho Mundo de Jack, esse filme, conhece? Uhum. Sim. Então, só que, né, o Estranho Mundo de Jack é com bonecos, né? Com massinha. Não sei direito o material que é feito, mas enfim. E a gente fez fotografias ao invés de filmar. E aí, para editar, foi uma coisa, tipo, colocar todas as fotos, acho que foi mais de 1.200, 1.100 fotos, e Caramba. fazer o movimento dessas fotos. Ficou muito legal, de verdade. Eu não sei se você viu, mas se você não viu, e se você que está ouvindo não viu, você coloca aí na descrição do negócio aí, do podcast, para Coloco. vocês verem esse videoclipe, ficou muito legal. E, e é isso. Eu gosto muito dessa coisa de editar, mas dá muito trabalho, de verdade. Dá muito trabalho. Isso é verdade, dá muito trabalho mesmo. Esse semestre, eu fiquei com a parte de diagramar. A gente tem uma página só do jornal. E eu fiquei com essa parte de diagramar, né? E aí ontem eu sentei na cadeira, acho que era umas 7 horas, eu fui levantar, era 10 horas da noite, mexendo nisso. E tira, e coloca texto, e aí imagina não dá, e aquela coisa, eu já tava ficando estressada. Aí eu tirei foto e mandei pro pessoal no grupo, né? Falei, gente, tá ficando mais ou menos assim, né? E aí eles, nossa, ficou lindo, não sei o quê, maravilhoso, e tal, tal, tal. Eu falei, ô, gente, se soubesse o trabalho que foi isso aí. Aí eu falei, né? Eu falei, gente, o próximo trabalho, sei lá, no próximo semestre, nos semestres que virão, se eu falar para vocês que eu quero diagramar alguma coisa, por favor, alguém me dê um tapa, pergunte se eu estou ficando louca, porque eu não quero fazer isso de novo, porque, meu, que trabalho, que trabalho. Nossa, de verdade. Aí as meninas Nossa. ficaram dando risada, porque eu falei, gente do céu, não, por que que eu escolhi fazer isso? Primeiro que já começou tudo errado, né? Que a gente foi escolher as editorias para o jornal, a sala toda queria cultura. Aí fizeram um sorteio, mas aí eu não queria fazer cultura, né? O pessoal do meu grupo queria, mas eu queria porque queria economia. Aí bati o pé que queria economia, aí enchi o saco porque queria economia. Mas aí foi super difícil encontrar fonte, né? Porque encontrar Uhum. economista para falar com um estudante de jornalismo foi muito difícil. Mas aí, aí foi uma luta para as Eita. fontes. Pois é. Aí a gente conseguiu duas fontes e tal, entrevistamos, fizemos tudo. E aí, no final, eu ainda escolho que eu vou diagramar. Falei, ô, gente, tô ficando louca mesmo. Não tô batendo bem, a faculdade já tá me deixando tantã.
Porque eu não sei não, gente. Não sei o que eu Não, tive na se minha não for cabeça. assim, não, não é faculdade. Pois é. Nossa, Não, mas mas muito é isso doido. mesmo. Eu queria falar, já passou muito tempo que eu queria falar isso e eu tô sempre esquecendo na hora que eu falo, que é sobre o nosso projeto com a Aline Bay. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E eu tenho até Então, uma pergunta para você sobre isso. ai, Porque, meu Deus. Tá, porque eu lembro que você me mandou pode falar. mensagem falando que você ia reformular Sim. o site, mas depois eu não tive mais resposta sobre isso. Eu não sei se você mexeu, se você não mexeu. É porque eu também não tenho, eu não costumo entrar muito lá, né? Então, se você mexeu, eu nem lembro se eu tenho o link em algum lugar. Eu não sei se você mexeu nele. Não, então, eu não mexi nele. Eu queria mexer porque, até por uma questão da gente usar como portfólio mesmo, né? Eu te falei lá que, porque eu acho que agora que a gente se desenvolve mais, né, que a gente se desenvolveu mais, a gente pode olhar para trás e falar, acho que poderia ter melhorado aqui e ali. Então, Uhum, a gente pode tentar mudar alguma coisa e colocar no nosso portfólio, no portfólio de todo mundo que participou daquele trabalho. Então, eu só entrei em contato com você, na verdade, não com as outras pessoas do que era do nosso grupo, mas eu acabei não fazendo, porque aí começou a surgir um monte de outros projetos da faculdade e outras coisas da minha vida mesmo. Mas é uma coisa que eu ainda quero muito fazer, porque, uhum. cara, a gente entrevistou a Aline B, entendeu? A Aline B é Sim. sensacional e não pode ficar engavetado aquilo, as pessoas precisam ver aquilo. Então, ainda quero, sim, mudar algumas coisas e tirar aquela versão curta que a gente colocou lá no site e deixar a versão um pouco maior Uhum. lá no site para a gente poder compartilhar com as pessoas. Eu, E talvez, talvez também pegar o editável desse site e te passar. Aí você só colocar lá meu nominho com os créditos nessa parte, nessa matéria, e vocês usam o site para colocar as outras coisas da sua equipe do jornalismo. Uhum, legal. Mas vamos explicar para o pessoal um pouco sobre esse trabalho primeiro, né? Que o pessoal deve estar falando, gente, o que que você está falando, né? Mas, gente, É verdade. o negócio é que é, vamos retornar lá. Eu conheci a Gi na faculdade de jornalismo, então a gente fez 2 semestres de jornalismo juntas, e no segundo semestre a gente teve que fazer um trabalho onde a gente tinha que criar um site, e nesse site a gente tinha que colocar uma entrevista ping-pong com mais alguma coisa de multimídia. E aí nós estávamos falando Um sobre livros, podcast. isso. E aí nós estávamos falando sobre livros e nós entrevistamos a autora nacional Aline Bey. Para quem não conhece, vou deixar aqui na descrição também para vocês conhecerem ela. E eu que dei a ideia, né, de a gente falar, de a gente conversar com ela, porque ela já tinha ido na minha escola e ela foi super simpática desde o começo. E aí entrei em contato com ela, ela foi super solista e a gente fez um material bruto, assim, acho que de 1 hora e pouquinho, né, dela falando. Uhum. Acho que foi mais ou menos isso, 1 hora e Sim, pouquinho, e a foi. gente super conversou e tal. Só que para o trabalho a gente não podia colocar na íntegra, né? Os professores queriam cortes, um pedaço assim daquilo, e aí a gente fez o site, colocamos a entrevista ping-pong, mas eu também achei, quando você veio falar comigo, é, que. Porque eu também achei que o vídeo ele poderia ser mais estendido, mas não era a proposta que os professores queriam para aquele momento. Mas como você falou, né, um projeto Uhum. assim que dá para a gente mexer. E eu fico até pensando assim, se eu não mexer naquela entrevista, porque ela tá muito boa. A Aline falou cada coisa naquela entrevista que as pessoas precisam ouvir mais do que só aquilo Não. que tá no site, porque. E a Thalita, ela que fala, né? Ela fala, gente, eu fiquei horas para ficar decupando aquele material, escrevendo tudo, para sair só um pouquinho para as pessoas verem, né? Porque ela passou, tipo, Hum. várias madrugadas, né, para poder escrever o trabalho todo. Falei, pois é, amiga, vai ter que ser numa outra oportunidade, porque dessa vez não vai rolar. Mas é um trabalho, assim, que eu tenho vontade de revisitar também, porque eu gostei muito de fazer, e foi a partir daquela entrevista que eu descobri que eu, que eu queria fazer isso, né? Conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas. Então, para mim é muito marcante aquela entrevista. Então, vai ser muito legal se a gente mexer lá mesmo. Aham. Meu, e é isso.
foi a partir daquela entrevista que eu fiquei assim, cara, se você quer falar com alguém, o máximo que você vai ter vai ser você ser ignorada. Então, se você Uhum. quer falar com alguém que você acha que tá distante, manda uma mensagem, vai que te responde, não é verdade? Sim, isso é E aí eu verdade. fiquei, tá, velho, a gente entrevistou a Aline Bay, a gente entrevistou, é muito forte falar, né? Você entrevistou a Aline Bay. Não, mas estávamos Mas, como um assim, grupo, nós contribuí com entrevistamos. algumas perguntas. É, sim, contribuí com algumas perguntas e tal. Para cortar aquele vídeo também foi, porque eu fiz a edição do vídeo, né, e tal. Foi, foi um parto, assim, porque, como você disse, ela falou coisas muito legais. Eu escrevi num papel, fala por fala, para saber o que que eu deveria cortar, o que que eu deveria deixar, o que que seria interessante. E algumas coisas que foram muito interessantes, que tiveram que ser descartadas, eu tipo, cortei chorando, assim, não acredito, ela precisa ver isso. Mas foi muito legal, de verdade, porque eu não conhecia ela, eu não conhecia essa escritora. E ela é um doce, né? Ela é Uhum. muito fofa, é muito atenciosa e cuidadosa. E fluiu muito bem a conversa de vocês. E eu quero muito mexer lá, deixar tudo certinho para que as pessoas possam ver isso e também para a gente dar um retorno para ela. Porque eu acho que ela precisa ver como ficou no final de tudo. É muito mais do que justo isso. E mesmo que ela não compartilhe, mas só para ela falar, olha, tô ali, entendeu? Eu, há alguns anos atrás, tô Sim. aqui. E E a gente pode fazer isso sim. Isso me fez lembrar de que eu estou produzindo um documentário agora, né? E a gente fez uma mudança de um tema para o outro. Antes a gente falaria sobre a sexualidade e a afetividade entre pessoas com deficiência. E quando a gente decidiu falar sobre esse tema, a gente começou a fazer roteiro, essas coisas. E já foi eu, pelo menos, me coloquei a pesquisar muitas coisas sobre o tema, porque não é uma coisa muito falada, certo? As pessoas têm muito tabu quanto a isso. E, e aí eu comecei a pesquisar, tá, mas por que que as pessoas não falam sobre isso? Por que que as pessoas pensam de maneira equivocada sobre isso? O que que isso tem tão demais assim? Então, isso seria o foco do documentário. Aí a gente chegou. Aí eu cheguei a fazer isso que você fez, de mandar mensagem para a pessoa e falar: e aí, você topa falar comigo sobre isso? E aí eu lembrei na hora desse projeto que a gente fez, porque com a Aline Bay, porque eu mandei mensagem e aí as pessoas me responderam, e aí eu fiz uma chamada de vídeo pelo Zoom também, e aí quando a gente começou a conversar, eu fiquei, cara, é isso, eu tô aqui conversando com uma pessoa completamente desconhecida, que tem muitos seguidores e tá fluindo. É um passo para esse trabalho. E acho que é sobre você se pôr à disposição de tentar, pelo menos, conversar com as pessoas que você não conhece, aprender sobre um tema, aprendendo sobre elas, né? Aí acabou que a gente trocou esse tema, mas e agora a gente vai falar sobre o Casarão do Vinil, que fica na Moca. Você conhece? Não, não conheço. Mas é uma Então, grande vai ser oportunidade, interessante olha. quando Tá vendo sair o aí? documentário. É uma grande Vai oportunidade para ser, vai ser conhecer. super interessante. Sim, e inclusive tem várias reportagens sobre esse lugar. E aí a gente teve essa ideia de falar sobre o Casarão do Vinil. E aí eu fui lá e mandei mensagem. Não, a gente foi até o casarão e aí conversamos com as pessoas lá para saber se a gente poderia fazer esse documentário. E aí me passaram o número do dono do casarão. E aí eu mandei mensagem para ele: "Ah, e aí, tudo bem? Tudo certo? A gente pode fazer?" Eu pode. E aí a gente começou a conversar, ele me mandou algumas fotografias para a gente usar no documentário e fomos até lá de novo numa outra data e entrevistamos ele, né, para o documentário e filmamos o casarão. Cara, fluiu super assim. A gente agora vai começar a edição disso e
em novembro, né? Acho que dia 16 de novembro, por aí, já vai estar disponível. Mas só recapitulando aqui, retornando, concluindo, que é sobre você quer uma coisa, você quer falar com alguém, o não você já tem, sabe? Se você nunca falou com a pessoa, então tá, tudo bem. Você já sabe que nunca falou. Mas para você conseguir ter uma entrevista, conseguir conversar com aquela pessoa que você quer, você só vai saber se você tentar. Então, é literalmente tudo começa por um oi, né? Sim, isso é verdade. Esses dias eu entrevistei uma outra autora nacional, a Letícia Doski. Por enquanto ela tem só um livro, que é o Código Gracie. E ela, tipo, no final do livro dela tem as redes sociais e tal, né? E aí eu li e fiquei apaixonada pelo livro. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que eu mando? Será que eu não mando mensagem para ela? Porque para mim foi uma leitura tão marcante que eu falei, eu preciso compartilhar isso com ela. E aí eu fui, tipo, no direct dela, mandei mensagem, deu 3 horas, ela me respondeu. Eu falei, gente, como assim? O que está acontecendo? Porque é ainda muito grande essa coisa, né? Tipo, uma autora nacional, gente, publicada, ela tem livro na Amazon, ela tem um livro realmente publicado, livro físico. Lindo. E aí eu falei, caramba, meu, e hoje em dia nós somos friends, nós somos amigas. Ela já, é sério, ela, ela participou aqui do podcast, a gente está sempre conversando. No dia que a gente fez o podcast, eu estava falando para ela do porquê que ela não fazia um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram, e a partir disso ela fez um grupo no Telegram e tal, para conversar com os leitores dela, com os leitores que ainda não leram o livro, que estão lendo, com leitores que já leram para conversar sobre isso. E eu fiquei super feliz porque eu fiz parte disso, sabe? Então, como você disse, o não você já tem, você não sabe o momento que você vai, sei lá, mandar uma mensagem para a pessoa e que você vai virar super amiga da pessoa. Tem outra autora também, que é a Mi Franklin, eu li um livro dela também, ela também tem livro na Amazon, ela também tem livro publicado por editora, e aí eu também eu fiz a mesma coisa, terminei de ler o livro, falei, gente, deixa eu ver se tem Instagram, se não tem, mandei mensagem para ela, e tipo assim, ela tem a nossa idade, e ela é publicada já tem vários livros, e eu falei, caramba, meu, tipo, olha isso, a pessoa tem 19, 20 anos e tá publicando, e tá fazendo o trabalho dela. E aí Meu eu mandei sonho, mensagem, meu sonho. sim, sim, de todos, né? E aí mandei mensagem para ela, aí falei, agradeci por ela ter tido a coragem, né, de escrever o livro dela, não sei o quê. E aí foi a mesma coisa. 3 horas depois ela me respondeu e tal. E aí ela tem um grupo no WhatsApp, entrei no grupo do WhatsApp dela, conversei com ela. Então, assim, são proximidades que a gente só vai conseguir se a gente for atrás, né? Se a gente deixar a timidez de lado e dar a cara a tapa, porque o não a gente já tem em todos os aspectos da vida. Agora, se Sim. você colocar a sua cara a tapa, você vai conseguir. Então, e o podcast tem me ajudado muito com isso, de você aprender a lidar com uma porta aberta e com uma porta fechada, porque Uhum. você vai mandar mensagem para a pessoa e eu sou muito, vou dizer assim, aleatória nas pessoas que eu procuro para o podcast. Eu quero que sejam pessoas diferentes de mim, que tenham opiniões diferentes de mim, que façam coisas diferentes de mim. Por enquanto, eu ainda estou nesse ciclo da comunicação, porque vou dizer assim que é o que mais me move, né? Mas Uhum. eu vou procurando, de verdade. Eu fico no Instagram olhando pessoas que trabalham com música, pessoas que trabalham com arte, essas coisas. Vou olhando, vou mandando mensagem. Se a pessoa disser que sim, já vamos marcar um horário. Então, isso é muito legal. Isso, Olha, eu tenho uma pessoa que ela tá louca pra fazer um podcast. Já dicas aqui, ó. olha aí sim, hein? Acho que Ele não tá vou louco pra precisar nem fazer um perguntar no off. Vou podcast. ter aqui. Vou ter aqui o nome da pessoa. Tá bom. Então, assim, o nome dele é Mersh, é, e ele é fotógrafo e ele viaja, assim, ele viaja sem muito dinheiro. Ele faz um mochilão, sabe? Uhum. E é interessante as coisas que ele fala, as aventuras que ele já passou e as coisas que ele fala como se desprender daquilo de, eu não posso. Mas por que você não pode fazer? Cara, pega as coisas e vai, sabe? Você tem, eu não tenho 15 mil para uma viagem, eu tenho 5. Beleza, faz milagre, vai lá, pede carona. E eu acho que é muito interessante você fazer alguma matéria, algum podcast com ele, porque
eu queria fazer um podcast e aí eu até chamei ele, mas acabou que o pessoal que ia fazer podcast comigo não preferiu dar atenção para um outro tipo de tema. E mas tudo certo. Uhum. Mas ele ainda tá no gás de fazer isso, sabe? Ele tá muito afim de falar sobre as experiências dele. E é uma coisa diferente, né? De ser, de ser abordada. Quem é que fala de mochilão? Não Isso tem é muitas verdade. pessoas falando sobre isso se você não pesquisar. Se você pesquisar, tem um monte, mas agora se que vai chegar lá no feed de notícias da sua rede social, não tá lá hoje podcast sobre mochilão com tal pessoa. E é interessante porque ele ainda está na comunicação, né, visual, porque é fotografia, né? Ele é fotógrafo profissional, ele ganha dinheiro com isso. Então é interessante. Dica aí. Olha aí sim, hein? Puxando o gancho do seu amigo fotógrafo, vamos falar de Giovana e a fotografia, porque eu vi o seu Ai, Deus. perfil, eu vi o seu perfil de fotografia, eu achei linda todas as fotos. Você sempre gostou de fotografia? É, você sempre gostou de fotografia? Como que surgiu a ideia de criar um perfil no Instagram para expor a sua arte ao mundo? Conta aí. Então, sim, eu sempre gostei de fotografia. Eu gosto de fotografia até antes do vídeo, né? Hoje eu gosto mais do vídeo, do cinema, do movimento mesmo. Tenho certeza completa, total disso. Uhum, Mas a fotografia, minha paixão, meu gosto pela fotografia veio antes. Quando eu era criança, tinha aquelas câmeras de família, sabe? Todo mundo tinha uma câmerazinha para tirar aquelas fotos de Natal, sei lá, enfim. uhum. E aí tinha essa câmera, e aí eu pegava essa câmera, pegava meus brinquedinhos e brinquedinhos de McDonald's, sabe? E aí colocava lá no canto, no chão, e ficava tirando fotos de 50 ângulos diferentes do mesmo brinquedinho. E ficava criando uma historinha na minha cabeça. Hoje você vai fazer um ensaio para uma revista e eu vou tirar foto sua. E lá era o bonequinho do B-Movie. Aí, então, aí quando eu tinha uns 12, 13 anos, um dos meus irmãos foi morar em Santa Catarina e aí era bem perto da praia. Aí ele comprou uma câmera, não sei por quê, porque ele não trabalha com isso, mas ele comprou uma câmera até que semi-profissional. E aí eu fui pra lá nas férias e fiquei fuçando essa câmera. E aí a gente foi pra praia lá e aí tinha uns surfistas na praia. E aí eu tirei uma foto deles e aí eu fiquei, nossa, que legal! Eu tirei a foto bem na hora que ele tava pulando a onda lá com a prancha. E aí aquela hora eu entendi, eu fiquei, cara, isso pode ser interessante para o futuro, hein? Foi até ali que eu pensei, vou fazer faculdade de fotografia. Mas, enfim, e aí eu entendi que, cara, é muito, é muito rico. E aí eu sempre fiquei com essa coisa de tentar procurar mais referências, né? Mas eu nunca tinha trabalhado com foto antes. E aí no ensino médio eu conheci esse amigo que eu falei, o Marsh. E aí ele também estava muito apaixonado pela fotografia, mas ainda não conhecia muito. E a gente trocava umas ideias sobre isso. E acabou que eu parei de estudar sobre, mas ele, quando ele começou, ele nunca mais parou de estudar sobre isso. E Uhum. acabou que ele se tornou fotógrafo mesmo. E, e eu estudando outras coisas. E aí esse ano, ah, acho que em agosto, acho que setembro, não lembro direito que mês que foi, que a gente tinha parado de conversar, mas aí a gente voltou a se falar, ele me chamou e falou, tô com um projeto aí, quero tentar ver se a gente consegue fazer uma parceria. Você usa aqui meus estúdios e tal, e pode ver o que rola para suas fotos. Eu falei, com certeza, né? Vamos ver. Como a gente disse, o não a gente já tem. A rejeição das pessoas a gente já tem, porque a gente nunca ofereceu nada. E aí Uhum. eu falei, tá bom, vamos lá, com certeza. E aí eu comecei a fazer retratos das pessoas. Eu tô trabalhando com isso agora. Pelo visto, acho que tá dando certo, porque
Muito obrigada pelo elogio. Eu gosto muito das fotos que eu tô postando lá. As pessoas que eu tô tirando foto também estão gostando bastante. Mas, assim, é uma coisa interessante, porque voltando lá ao início da nossa conversa, é aquilo, tem pessoas que já estão há muito tempo fazendo a mesma coisa e que já são muito melhores, sabe? Que já são muito mais práticas, muito mais ágeis de fazer as coisas. Então, é claro que você colocar o que você está fazendo de começo e se comparar com uma pessoa que já faz há muitos anos, já fica uma coisa tipo, tá, é óbvio que não vai ficar igual. E que bom que não fique igual. Significa que você está fazendo uma coisa diferente, alguma coisa sua, e está seguindo o seu caminho para chegar até o seu ponto que você acha ideal, sabe? Então, eu tô no começo ainda, mas estou gostando muito dos resultados e tenho plena certeza de que a foto, pelo menos no meu caso, a foto ali dos retratos que eu faço não é uma coisa de tipo, que é para ser bonita, que é para ser, como é que posso dizer? Que é para ser estiloso, sabe? Eu vou tirar uma foto sua e eu não quero que você esteja com uma roupa chique, com o cabelo brilhando e tal. Não, eu quero tirar uma foto sua de acordo com a que você me parece, sabe? Com o seu olhar, com a sua delicadeza. Acho que isso é importante. E no meio do ensaio, conhecer um pouco sobre você. Não só te colocar numa posição, falar faz isso e vou lá e tira a foto. Acho que é importante a gente conhecer sobre as pessoas que a gente se relaciona. Caramba, vixe, agora você filosofou demais. Foi muito profundo esse final. Caramba, nossa, de verdade. Mas isso é muito real, isso é muito real sobre fotografia, porque às vezes as pessoas dizem que é muito sobre o ângulo certo, sobre a pose certa, a luz certa e tudo mais, e é, é legal, muito legal. Mas você pensa em deixar a fotografia só como um hobby, ou você pensa em trabalhar realmente com fotografia, expandindo, sei lá, fazendo ensaios fotográficos para pessoas também, ou vai ser só um hobby mesmo? É, não, então, eu tô fazendo ensaios fotográficos já ganhando dinheiro com isso, Hum, mas, e é o que eu tô trabalhando agora. Eu não tenho outra fonte de renda, por enquanto. que legal. Mas o meu foco é o audiovisual. Mas o meu foco é o audiovisual mesmo. Eu tô me explorando nisso, sabe? É uma coisa legal, porque eu tô tendo contato com pessoas que eu não conhecia, algumas sim, mas outras não. E é interessante você saber que a pessoa vem atrás de fotos e você pode proporcionar, mesmo que ela não escolha aquela foto que eu achei super incrível, sabe? Só de saber que eu consegui fazer aquele clique e que eu conheci que a questão ali não é foto, a questão é a ideia que a gente troca durante o ensaio, sabe? Então, só de saber que eu conheci aquela pessoa e que a gente foi unida por causa daquele trabalho, já vale muito a pena. Então, mas o meu foco não é a fotografia, é o audiovisual. Mas enquanto está fluindo, eu tô adorando, porque não significa que eu não vá fazer isso por muito, muito tempo. Pode significar, assim, que eu faça que eu me dedique muito mais a isso e que flua muito antes de fluir uma carreira no audiovisual e tá tudo certo. É uma coisa que eu gosto e que as duas coisas se combinam, né? Talvez até, sei lá, eu poderia me explorar e aprofundar na direção de fotografia no cinema. É interessante. Verdade. Mas ainda não tenho uma direção ainda. Eu tô meio perdida, pra falar a verdade, no que eu quero do audiovisual. Mas, inclusive, fazer esses ensaios tá me proporcionando umas, ah, umas ideias de, tipo, então é com a câmera mesmo que eu quero trabalhar, é com roteiro, é com edição, o que que eu quero fazer? Então, esse ano tá sendo muito, muito sobre explorar tudo de uma vez. Tô até fazendo teatro agora, né? Caramba, muito legal mesmo.
Continuando aí, falando de coisas que você faz e de perfis que você tem nas redes, eu queria falar também sobre poesia, porque você estava falando sobre os seus vídeos e sobre poesia, que são coisas ou que os seus vídeos que ou você escreve, ou que você e seu namorado escrevem e que fazem em conjunto. A poesia, ela está na sua vida desde quando? É uma válvula de escape? É só mais um hobby? É só para tirar os pensamentos da cabeça? Como que a poesia funciona para você? Olha, eu acho que, por incrível que pareça, antes de tudo, antes da foto, antes dos vídeos, antes de qualquer outra coisa, a poesia tá em primeiro lugar para mim. Mesmo que eu não escreva todos os dias. Mas ela tá em primeiro lugar para mim porque não é só uma válvula de escape, mas é também. hum, Talvez eu não sei se vai ficar muito forçado o que eu vou falar agora, mas eu vou falar, tudo bem. Eu acho que quando eu tô fora da poesia, no caso, quando eu tô vivendo a minha vida sem escrever, acho que essa é a parte do escape. E a poesia é a minha casa, entende? Uhum. Como uma metáfora, assim, a poesia é quando eu volto para minha casa. Então, quando eu tô escrevendo, quando eu tô lendo as coisas que eu escrevo, eu me sinto segura. Eu fico, tá, fui eu que escrevi. Talvez esteja uma coisa super triste ali, né, escrito, ou uma coisa super feliz, não importa. Mas eu me sinto bem de estar entre aquelas palavras, sabe? E aí, quando eu não tô escrevendo, quando eu paro, quando eu não consigo produzir nada novo, e eu tô só fazendo outras coisas, tô só vivendo minha vida normal, eu me sinto um pouco acuada. Então, não seria uma válvula de escape, mas sim um retorno a um lugar que já é meu, um lar, sabe? É como se todo o resto fosse a rua e a poesia a casa. Uau! Mas você tinha perguntado, mas você tinha perguntado sobre os meus perfis. Desculpa. Não é isso Eu mesmo. falei as coisas, Você eu acho que respondeu o que eu queria. é isso. Uhum. Sim. Então tá bom. Então, beleza. Agora, outra coisa que eu quero falar com É, você, que eu acho que é muito importante e que eu falei um pouco sobre os seus vídeos serem mais uma experiência do que simplesmente um, um vídeo assim que você assiste, é que eu falei sobre o conceito, mas por você fazer vídeos assim que muitas vezes não existem nenhuma narração nem nada, mas que às vezes aparecem algumas palavras, algumas coisas assim, mas o que me pareceu mesmo é que tipo as imagens elas falam muito mais do que as palavras ditas naquilo ali, porque pelo menos para mim, né, foi uma experiência de das imagens estarem falando mais sobre o contexto, sobre as coisas, do que necessariamente a palavra, né? Isso precisa ser um negócio, tipo, bem pensado, né, para que orne, né? Porque primeiro precisa fazer sentido na sua cabeça e depois na cabeça de quem está assistindo e de quem está vendo aquilo, né? Então, esse processo de criar alguma coisa, ele é bem, vamos dizer assim, pessoal seu, né? E eles têm a ver com processos ou coisas que acontecem na sua vida, né? Você falou sobre você sentar e pensar em alguma coisa e criar. Então, normalmente, as suas criações, elas têm a ver com algo que você está passando ali no momento. Vamos dizer assim, né? sim, sim. É, eu sinto muitas coisas, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa muito melancólica, no caso. Mas ao mesmo tempo que eu tenho minhas inquietações, por um lado negativo, eu também tenho minhas inquietações de querer fazer as coisas pularem, saltarem, sabe? Então, tipo, pegar as pessoas e chacoalhar, ei, vamos viver, vamos lá, força. Mas eu também tenho o meu lado de falar, cara.
tá todo mundo muito feliz, mas eu tô triste, então eu preciso mostrar às pessoas que eu tô triste. Eu não quero que você fique triste comigo, mas eu quero que você entenda que eu tô triste. Uhum. E, e é isso. Então, sim, as coisas que eu escrevo, que eu faço nos vídeos, elas têm eu procuro sempre ter um nexo entre a palavra e a imagem, mas talvez isso não significa que as pessoas que vão assistir vai entender o que eu tô querendo mostrar. Ou talvez as pessoas que assistam podem falar, ok, beleza, eu vou curtir aqui o que você fez, mas eu não entendi nada, ou eu entendi completamente diferente, sabe? Às vezes é uma coisa super feliz e as pessoas falam, nossa, que forte, né? Você tá bem? Eu fico, o quê? Tá tudo bem? Tá tudo certo. É uma coisa normal ali, você que entendeu errado. Mas é interessante isso de das pessoas poder interpretar o que elas querem, sabe? Uhum. É, no curso que eu tô fazendo de teatro, eu mostrei uma poesia que eu não postei nada, é uma coisa que só tá escrita mesmo, e aí eu mostrei pra eles. E aí a gente leu em roda, isso foi no sábado passado. E a gente leu numa roda, todo mundo leu um pedacinho, foi a primeira vez que isso tinha acontecido, de pessoas que eu não tenho intimidade nenhuma, lerem em voz alta alguma coisa que eu escrevi em conjunto e ao mesmo tempo, e sei lá, é muito interessante. Você já fez isso? Já deu um texto seu para uma pessoa ler em voz alta e aí você lê, aí você ouve os seus pensamentos na voz de outra pessoa? Sim, sim, já. É um negócio Cara, isso é bem, muito sei lá. legal. É estranho, né? Mas à medida que é estranho, também é interessante, porque você fica, nossa, será que tem personagem aí? Não sei. Enfim, aí a gente fez essa roda, todo mundo leu. Cara, foi uma sensação incrível, porque as pessoas aplaudiram, assim, e é interessante porque eu sou uma pessoa muito segura, sabe? Não tenho medo de dizer isso, eu sou muito insegura. E eu tenho muita coisa de não acreditar nas coisas que eu faço. Então, quando alguém fala, ficou muito legal, eu fico, pô, muito obrigada mesmo. E de verdade, eu fico muito agradecida. Mas aí eu fico, mas será que é verdade? E uma pessoa que é insegura, ela é sempre assim. Não importa o que ela faça, ela sempre vai se sentir, tá bom, legal que você gostou, mas eu acho que eu não gostei. Ou então eu gosto naquele momento que eu mostro para as pessoas e depois falam, mas será que não dava para ser melhor? Mas tudo bem. E aí voltaram. Aí as pessoas gostaram muito e aquela sensação de ter as pessoas aplaudindo e depois falando e depois interpretaram palavra por palavra, ali, verso por verso, do que elas entenderam. Então foi um monte de opinião diferente e que foi interessante, porque algumas coincidiam com o que eu realmente queria dizer naquele texto, e outras falaram coisas que eu nem poderia imaginar. E isso é muito legal, porque significa que você fez uma coisa que abriu a mente das pessoas a pensar além daquilo que estava escrito. E quando isso aconteceu, eu fiquei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero continuar escrevendo, continuar proporcionando às pessoas interpretações diferentes sobre os sentimentos delas, os sentimentos delas para com o mundo e até mesmo o sentimento delas com comigo. O que será que eu estava querendo dizer? E elas nunca vão saber, porque elas não sabem o que se passa dentro de mim. Elas não, por exemplo, quando a gente ouve uma música e fala, nossa, essa música tocou aqui na minha alma. E aí você fala, não, porque o cantor estava passando por tal coisa, o cantor quis dizer isso nessa parte da letra da música. E aí, na verdade, você nunca vai saber que ele estava fazendo quando ele compôs aquilo, quando ele cantou, quando ele interpretou aquilo. E isso é interessante, você dá uma visão sua para aquilo, para aquela pessoa ou para aquele produto, e você nunca vai saber o que é de fato o que está acontecendo. Uhum.
E acho que é sobre isso. Tem muito a ver com a subjetividade, né? Porque, é como você disse, Exatamente, as pessoas, elas exatamente. não. Às vezes você quer dizer uma coisa e as pessoas vão entender outra. Eu acho que esse é o legal do subjetivo. É porque todo mundo vai tirar alguma coisa nova dali, sempre vai surgir alguma coisa nova. E eu acho a poesia legal por isso, né? Porque ela não é um É, negócio que te deixa preso. Você pode escrever pensando em alguma coisa, mas a pessoa que vai ler, ela vai ler com. Eu não sei. Eu acho que eu entrevistei alguém esses dias que a pessoa estava falando sobre isso, sobre nós sermos um oceano de coisas, de experiências, e que às vezes as coisas que nós lemos ou que a gente assiste e tal, elas refletem em nós mais aquilo que está dentro da gente, né? Tipo, a gente já tem um mar de experiências e aquilo só vem junto de nós, assim, né? Então, esse é o negócio da subjetividade, porque quanto mais as pessoas vão lendo, quanto mais as pessoas vão se familiarizando com aquilo, mais complexo o negócio fica, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu li, eu não interpretei desse jeito, eu interpretei de outro jeito. Eu pensei nisso, eu pensei naquilo. Eu acho que essas trocas, assim, elas são muito boas por isso. E uma das coisas que é muito legal sobre arte, sobre comunicação no geral, para mim, todas as matérias, assim, de humanas, é que você nunca faz um trabalho sozinho. É sempre um trabalho, vamos dizer sim, assim, coletivo, porque você produz alguma coisa, mas a pessoa ela precisa consumir, ela precisa te dar um feedback. Então, para mim, esse é o mais fascinante, assim, da área de humanas, da arte em si, é porque você nunca vai fazer nada sozinho. Sempre você vai ter alguém olhando aquilo, consumindo aquilo, tendo uma visão diferente daquilo que você pensou. Então, é muito legal essa coisa do subjetivo, essa coisa do trabalhar sempre em conjunto com as pessoas, nunca ser só você, só o seu objeto de estudo e tudo mais. nossa, é total, você falou tudo agora. É, a subjetividade, a coisa de você trabalhar em equipe. Quando você tem alguém que volta para você aquilo com uma opinião de verdade, com um comentário de verdade, não só aquilo, tá bom, ou então, tá ruim, mas que contribui para o seu conhecimento, fala, nossa, cara, você quis dizer tal coisa, o que você acha de falar sobre tal coisa também? E aí vocês trocam esse conhecimento, te deixa muito mais rico e com muito mais vontade de fazer mais, não é? Uhum. Sim, com certeza. Agora vamos caminhando para o final. Vou fazer um bate-bola com você rapidinho. Tá E bom. aí me fale o que vem, a primeira coisa que vem na Eu sua cabeça. Tá bom, é que eu já ia perguntar o que que é isso. Eu vou te falar uma palavra e aí você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. É praticamente isso. Tá, Tá bom. vamos lá. Música favorita. Uh, Casual of Love, da Jessie J. Filme favorito. Cisne Negro. Comida favorita. Sushi. Cor favorita. Roxo. Sério? A minha cor favorita também é roxo. Eu amo roxo. Roxo é incrível. Sim. Deixa eu ver. Livro favorito. O livro favorito, olha, eu vou falar aqui Anne de Green Gables, o primeiro livro, porque é o último que eu li. E é isso. É isso, esse é o nosso bate-bola. Foi bem rapidinho, só das coisas que vieram na minha cabeça também. Eu gostei disso. Queria mais. Pois é, tá faltando o negócio da criatividade aqui, mas tudo bem. Mas tudo bem. Não funciona sob pressão, faça mais, faça mais. Nossa, é Cadê? verdade, mas não, mas tem algumas coisas, né? Também não é tudo assim na vida. A gente não pode, é, como que fala? Englobar tantas coisas, né? Porque não dá. Sim, tô brincando. Mas, Gi, queria muito te agradecer por você ter aceitado participar. Eu até falei isso ontem, estava gravando ontem também. É, eu fico muito feliz quando alguém aceita o convite de vir aqui, porque é como se a pessoa estivesse é, apoiando esse trabalho, apoiando esse meu grande portfólio, apoiando essa minha grande paixão. Então, eu fico muito feliz quando eu Total. entro em contato com alguém e a pessoa fala assim: não, eu participo sim.
Então, queria muito te agradecer mesmo, foi um papo muito gostoso. Eu não senti o tempo passar, eu sempre digo que, tipo assim, depois que passa da meia hora, o tempo passa e a gente nem sente, mas muito obrigada mesmo. Se você quiser Uhum. falar mais alguma coisa aí pro pessoal. Primeiro eu quero dizer para você, né, que sim, né, não é só uma impressão, eu com certeza apoio o seu trabalho, acho incrível o que você está fazendo, acho incrível a sua dedicação com as coisas que você faz e com a... É uma aspirante a uma sensacional, uma incrível jornalista, sim, todo o sucesso do mundo para você, Ai, porque você obrigada. merece. E E foi um prazer fazer parte disso. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast. E também não vi a hora passar. Eu sei que eu vou admitir que eu olhei assim pro relógio enquanto eu tava falando, porque. Mas lá, meia hora depois que a gente começou, olhei pro relógio quando a gente começou quando eu tava falando, porque eu fiquei, gente, eu tô falando muito e eu não tô falando nada. E, tipo, aquela coisa de fala, 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 tá, mas você não me respondeu. Aí eu já comecei a ficar preocupada. Aí eu olhei assim e fiquei, ai meu Deus, mas aí depois fluiu tão gostoso, de verdade, eu gostei demais. Foi um prazer conversar com você e fazer parte disso. E, para as pessoas que estão ouvindo, muito obrigada por ouvir aqui esse episódio, esse podcast e me conhecer um pouquinho. Me siga lá nas redes sociais, acompanhe meu trabalho, continue acompanhando o trabalho da Yasmin. E eu vou deixar alguns links aqui para você colocar, para as pessoas verem os meus próximos trabalhos e os que já passaram. E é isso, gente. Luzes na vida de vocês. Então é isso, Aí, viva a gente. arte sempre. Viva a arte sempre. Gente, queria agradecer a você que ficou até aqui. Espero que você esteja saindo desse papo cheio de insights. Espero que tenha sido bom para você. Espero que não tenha sido só mais um tempinho aí que você vai ouvir alguma coisa, mas que realmente acrescente algo na sua vida. E é isso, gente. Muito obrigada. Se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar com alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, comenta, compartilha, passa esse papo adiante, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a terem insights também. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo episódio do Bloomcast. Tchau, tchau.